Abordando justamente essas questões das chuvas no litoral norte do estado de São Paulo, eu recebo aqui, para esse nosso debate, a diretora do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, Regina Alvalá, o geólogo Rodrigo Salvetti e também o professor doutor em urbanismo, Renato Anelli. Senhores e professoras, sejam bem-vindos. Quem tem razão? É claro que nesse momento a gente vê o primeiro trabalho é tentar socorrer todas as pessoas, trazer um pouco de infraestrutura básica, retomar o mínimo de infraestrutura básica na região, obviamente tentar conter áreas de risco também, retirada de pessoas de área de risco, a gente falou disso. Doutora Regina, eu começo com a senhora. Esse aviso foi dado, essa é parte de uma investigação importante agora para saber como evitar se há culpados ou não, mas a informação que a gente tinha era de 250 milímetros de chuva, e que choveu muito mais do que 600. O que era possível ser feito com esse aviso, sendo que a chuva foi maior, até para a gente entender o que poderia ser culpa e o que, lamentavelmente, é uma tragédia, e a gente vai ter que discutir isso sob um outro plano. Boa tarde, eu não estou conseguindo escutá-los. A senhora não está nos ouvindo, doutora? A senhora me ouve agora? Estou, só que está muito baixinho o som. Tá, a gente vai tentar melhorar exatamente o contato com a senhora, vou pedir à produção para refazer essa ligação. Bom, então deixa eu conversar aqui com o urbanista Renato Anelli. Doutor, seja bem-vindo uma vez mais aqui. Eu estou falando sobre essa questão do tanto de chuva, porque isso traz uma perspectiva sobre a investigação. Agora, nós temos ocupação irregular do solo nas cidades brasileiras. Para qualquer lado que se olhe, a gente vai encontrar em qualquer cidade. É impressionante o quanto que isso foi deixado de lado. O senhor acha que depois de mais esse desastre, porque a gente acumula desastres ano após ano, a gente vai rever de fato essa situação da ocupação do solo das cidades brasileiras? Bem, o acúmulo de desastres que a gente tem tido sugere de que o bom senso deveria se colocar e a gente ter, de fato, uma revisão bastante radical da forma de ocupação das nossas cidades. Quer dizer, a maneira como as cidades se relacionam em situações como beiras de rio, encostas, né, como se ocupa essas áreas, tradicionalmente, ela torna as cidades uma fábrica de produção de desastres. A gente tem visto, né, um acúmulo de estudos e de proposições, né, mas raramente são implantadas. Então, transformar esses estudos, essa produção, né, em realidade, a ponto de evitar que isso volte a acontecer, isso me parece uma tarefa que exige uma união do país que até agora a gente nunca viu e produz esse tipo de situação. Doutor Rodrigo Salvetti, a gente viu imagens e mostramos as imagens ontem aqui. Algumas casas eram exatamente o que a gente pode chamar do muro de arrimo de uma encosta. É impossível imaginar que uma casa, até porque normalmente são casas de pessoas de baixa renda, tenha sido construída com alguma estrutura. Primeiro que casa não pode ser muro de arrimo de encosta. Aliás, antes de tudo, talvez essa casa nem pudesse estar lá. Como é que se resolve isso? Porque a geologia é muito clara em relação a áreas de risco, mas a gente continua tendo esse problema e essas casas estão sendo construídas. Eu sei que tem um problema habitacional, o déficit habitacional brasileiro é muito grande. Há erros, inclusive, de políticas do Estado em relação a isso, mas como é que pode ter uma casa com um muro de arrimo de uma encosta e que, obviamente, quando vem uma chuva como essa, tem instabilidade do solo e aí acontece o que a gente está noticiando desde o final de semana aqui? Boa tarde, Piotr. Não pode, né? Eu acho que o problema é exatamente isso. Nós temos aí uma dinâmica natural da cidade, do relevo em geral, né? O professor estava comentando aí sobre os rios, as áreas de várzeas e também as montanhas. As montanhas, a natureza, ela quer erodir, né? As águas da chuva, elas vão tentar trazer as montanhas para baixo, isso é um processo natural, e aí você fazer a ocupação dessas áreas em que as dinâmicas naturais são muito fortes, são muito intensas, é um problema sério. A gente permitir, existe legislação, existe meios de se precaver isso, mas até agora a gente vê pouca ação efetiva sobre isso.
Mas, doutor, só para a gente deixar muito claro, não é por falta de conhecimento. Eu sei que a pergunta é quase retórica, mas não é por falta de conhecimento. O senhor acabou de dizer que a lógica da natureza, quando tem uma montanha e chove muito forte, é a água tentar trazer essa montanha para o chão, né? Para a planície. Não é por falta de conhecimento que a gente está permitindo que essas pessoas morem em área de risco, é isso? Ao contrário. A gente conhece bem como é que funcionam as dinâmicas naturais, a gente sabe que cedo ou tarde os deslizamentos vão acontecer em maior ou menor grau, e aí é função do poder público acompanhar, fiscalizar e monitorar essas áreas para que nada aconteça. Doutor, me perdoe pela pergunta retórica, é que há uma tese no Brasil que é muito clara. O óbvio precisa ser dito às vezes, por mais que seja óbvio, mas tem coisas que a gente tem que repisar, porque mesmo com o óbvio sendo às vezes tão claro, medidas não são tomadas. Doutora Regina, a senhora me ouve bem agora, por gentileza? Ouço sim. Doutora Regina, vamos lá. Boa tarde, a senhora, mais uma vez. Qual é exatamente essa questão do aviso? Como é que é exatamente a história do aviso de que choveria em torno de 250 milímetros? Na verdade, choveu muito mais. Mas o que poderia ter sido feito nessa situação, levando em conta esses dois aspectos? É um feriado em que as pessoas, obviamente, se aproveitam da situação para poder passear, e é natural. Aquela região vive muito de turismo e é um feriado prolongado, como foi do Carnaval. E o aviso era de uma chuva forte, intensa, mas a chuva foi muito mais forte e muito mais intensa. Foi numa escala de quase 3 vezes mais do que era previsto. O que era possível ser feito para tentar evitar, ao menos, parte dessa tragédia? Vamos lá, eu acho que a gente tem que olhar essa questão sobre dois prismas diferentes da ciência. O primeiro é um aviso, uma informação de uma previsão meteorológica. Então, as previsões meteorológicas, elas são feitas a partir de modelos matemáticos que prevêem para as próximas horas um quantitativo, um volume de chuva a cair numa determinada região. Normalmente, essas previsões, elas são feitas, né, para áreas maiores e não tão específicas para uma cidade específica ou um bairro específico dentro da cidade. Então, esse é o que uma previsão meteorológica gera, produz e que é disseminado por mais de uma instituição no Brasil para toda a população, no rádio, na televisão, nos jornais, todos costumam divulgar previsões meteorológicas para os próximos dias, para as próximas horas. A outra coisa é o alerta de desastres, né? E na instituição que eu trabalho, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres, o que faz é monitorar aqueles municípios que foram considerados prioritários para monitoramento em decorrência de desastres pretéritos com mortes. Então, nós vamos acompanhando ali a situação das chuvas, das especificidades geológicas de cada município, das especificidades hidrológicas e em acompanhando e vendo que há um risco potencial de ter um desastre, o CEMADEM emite um alerta da provável ocorrência de deslizamentos de terra ou inundações, encaminha esses alertas para a Defesa Civil Nacional e também para as defesas civis do Estado e da cidade alertada. Lá depois, na ponta, né, porque o desastre acontece no município, é que as ações precisam ser definidas pelo município. Tá, doutora, mas especificamente neste caso, que tipo de alerta foi enviado a essa região do estado de São Paulo, no litoral norte, e o que especificamente poderia ter sido feito para evitar? Não, a previsão pelo modelo meteorológico apontava 200 e poucos milímetros, né? O que nós registramos na nossa rede de monitoramento de chuvas foi um acumulado de mais de 600 milímetros de chuvas. Então, foi 3 vezes mais a chuva efetivamente registrada do que a chuva prevista. Claro, cada município tem que estabelecer o seu plano de contingência para
atuar, né, quando da iminência de um desastre. Então, tem várias formas de estabelecer planos de contingência. Pode usar sirenes, carros de som, precisa definir rotas de fuga, locais para abrigos, enfim, uma série de ações que estão associadas com planos de contingência, que aí é de responsabilidade de cada município estabelecer. Claro que, em razão do feriado de carnaval, essa problemática toda se potencializou porque havia um volume realmente muito maior de população, não só em São Sebastião, mas como em todos os municípios ali do litoral norte. Porque, doutoras e senhores, eu tenho uma questão, veja só, nós já temos uma tragédia que aconteceu e o governador do estado, agora o governo do estado de São Paulo, foi à justiça pedir autorização para tirar pessoas que estão em áreas de risco das suas casas porque elas se negam. Se eu já tenho uma dificuldade com uma coisa que não precisa mais de previsão porque já é uma realidade, eu fico imaginando se os 200 e poucos milímetros de previsão de chuva seriam capazes de, por exemplo, evitar que as pessoas, por exemplo, proibir o tráfego de pessoas nas rodovias que dão acesso ao litoral norte. Sendo que você tem interesses comerciais, de turismo que tem local, pessoas que têm direito de ir e vir pela Constituição. Então, eu tento imaginar como é que legalmente se conseguiria fazer qualquer coisa dessa. E outra, eu tenho um detalhe, era 200 e pouco a previsão, foi acima de 600, nós estamos falando de 3 vezes mais. Eu fico me perguntando, e claro, talvez isso aqui é só uma especulação, se 200 e poucos milímetros de chuva fariam o que os 600 fizeram. Será que seria para tanto? Então, diante dessa questão que eu sei que é muito difícil de fazer esse modelo todo, mas, doutor Renato, na sua opinião, o que é possível ser feito? É muito mais prevenção de não deixar pessoas morando em áreas que são de risco, fazer um trabalho realmente competente de reocupação do solo, porque eu vou precisar da justiça também. Veja só, eu tenho problemas em São Paulo para retirar morador de rua, porque o Ministério Público tem uma corrente que entende que ele tem direito de ficar lá, mesmo que não tenha nenhuma dignidade morar na rua e que esteja exposto ao crime. Imagina alguém que mora numa casa, que, por exemplo, de repente tem até CEP. Bem, essa é uma questão que nós estamos vivendo já faz um bom tempo. Ninguém mora na rua, ou na beira de um rio, ou num lugar sujeito a deslizamento porque quer. Ele mora lá porque ele não tem outra alternativa, né, para morar. Então, a primeira coisa é que nós devemos desenvolver políticas públicas, né, de regulação da ocupação e de incentivo de construção de alternativas de moradia para essas pessoas, né, porque senão elas vão, no desespero, morar na rua, morar na beira do rio que inunda e morar em lugar que desaba. Então, essa é a questão central, né? Então, no caso específico de São Sebastião, a gente tem uma ocupação que vai para o sertão e vai para as montanhas, que é uma ocupação que se dá ao mesmo tempo em que fica mais cara a terra nas poucas áreas seguras, né, de urbanização, que são ocupadas por condomínios, para turismo de luxo, turismo classe média. Então, essa mudança é essencial. Recentemente, há alguns anos, houve um plano diretor que tentou criar uma política de habitação social em São Sebastião, né, e que esses donos de propriedades mais ricas se revoltaram contra, né, e ajudaram a expulsar essa população para as áreas de maior risco. Então, a gente precisa parar de ser assim, falar, não, é culpa do povo. Não é isso que você está colocando, Piotr. Sim, claro. Mas né, o problema é que é esse povo que está morrendo. Né? Os outros, ainda bem, estão sobrevivendo, pegando o carro e vêm aqui para cima e ficam bem. Estou falando aqui da minha segurança do meu lar aqui em São Paulo, que está seco e que eu não sofri nenhum acidente. Né? Agora, as pessoas que estão lá são pessoas que estão lá porque precisam. Né? Então, essa alternativa ela é uma responsabilidade nossa, né, que nós temos que construir como sociedade, né, se unir para essa construção. Doutor, eu entendi perfeitamente seu ponto de vista, é exatamente esse o nosso questionamento, porque o fato é que essas pessoas estão lá. A razão pela qual elas foram parar lá, obviamente que isso pode ser discutido, mas elas estão lá. E quando vem uma chuva, aí eu vou voltar justamente ao doutor Rodrigo. A gente falou tanto em ciência, né? Houve tanta defesa em relação à ciência, e o senhor já explicou claramente qual é a ciência de encharcamento de solo, o que acontece numa situação como essa. Diante dessas evidências, eu ainda tenho que colocar uma situação que eu já vi acontecer. Há aspectos legais que a ciência não se sobrepõe. O prefeito pode, de repente, querer tirar todas aquelas pessoas e arranjar um outro lugar para elas ficarem, porque elas podem morrer na próxima chuva que acontecer,
Mas aí eu tenho também uma questão legal de que a pessoa pode não querer sair de lá. O Ministério Público pode dizer que não, mas você tem que encontrar uma situação que seja muito melhor do que essa. Bom, aí a coisa não anda. Aí seca, a gente vai passar agora, depois de março, normalmente diminuir as chuvas no Brasil, e esse negócio é empurrado até janeiro do que vem, e aí estarei eu aqui, e meus colegas em qualquer outra emissora, noticiando mais um desastre em algum lugar do Brasil. Diante de todas essas informações, doutor, eu vou voltar à tese do óbvio. Com o óbvio sendo tão claro, e a gente viu do ponto de vista do urbanismo, do ponto de vista das informações que as defesas civis recebem, e também pela ciência da geologia, por que não avança, doutor, na sua opinião? É uma visão carcomida, pouco interessada, pouco informada ou pouco objetiva de outros órgãos do Estado? Eu estou falando de Ministério Público, da Justiça, de prefeituras, ou mesmo da sociedade que entende que, bom, aqui ninguém vai morar porque aqui é seco, eu quero vender caro e ele que vai morar em algum outro lugar. Porque a gente vai noticiar mortes de pessoas quando chover demais. E noticiamos o ano passado, vamos noticiar o ano que vem, se nada for feito. Sim, nós temos aí vários pontos que a gente pode discutir, né, Piotr? Porque acho que talvez até o professor Renato seja mais apropriado do que eu para discutir essa questão legal, mas você tem aí um problema de ocupação histórica das áreas litorâneas brasileiras. Você tem ali uma faixa muito estreita entre o mar e a serra na região do litoral norte, que é bem diferente da região do litoral sul paulista. No litoral sul você tem ali uma planície muito mais larga, então é muito mais distante da serra, então os eventos de deslizamento vão acabar afetando muito menos as pessoas do que no litoral norte. E você tem a questão de ocupação, as pessoas vão ocupando as áreas mais legais, mais bacanas, né, do litoral, e aí as pessoas que não têm condições vão sendo expulsas para a região de montanha. Eu acho que talvez um ponto que a gente tem que tocar aqui é que foi mencionado aí dos 200 milímetros, 600 milímetros da chuva, né? Eu acho que pelo tanto que choveu nos últimos dias, né, talvez os 200 milímetros, se eles ocorressem de fato, talvez já disparassem algum tipo de problema para essa região. Talvez não fossem tão intensos os deslizamentos assim, mas talvez eles já tivessem disparado algum tipo de deslizamento em menor quantidade ou menor áreas, porque 200 milímetros é muita chuva. Se tivesse ocorrido só os 200 milímetros que eram previstos, a gente já está relatando aqui que, nossa, choveu metade da média esperada para o mês. Né? Então, assim, eu acho que são vários pontos que a gente pode abordar de maneira diferente. A questão legal, que eu entendo a sua preocupação, mas também a questão física da natureza, né? Que os climas com esses eventos extremos cada vez mais intensos, cada vez mais frequentes, eles vão disparar volumes de chuvas cada vez maiores e que vão afetar as pessoas que, estando agora ou não em áreas de risco, no futuro próximo elas vão ter que ser mobilizadas. E aí é o governo que tem que... o governo, a sociedade, todo mundo tem que se conscientizar para tomar as melhores ações possíveis. Doutora Regina, diante desse caso, esses modelos que fizeram essa previsão de 200 milímetros de chuva e aconteceu praticamente o triplo, esses modelos vão ser revisados? Como é que se trabalha a partir de agora, sendo que a previsão era uma e a realidade foi bem mais intensa, que gerou um desastre como esse? Então, como eu já tinha destacado, as previsões de tempo são calculadas, né, por modelos matemáticos que simulam o que acontece na atmosfera e toda a interação entre o solo, vegetação, atmosfera. Falamos de uma ciência que não é 100% exata, então, consequentemente, os modelos vão prever ali um determinado quantitativo de chuva, mas que não necessariamente é efetivamente o volume de chuvas que cai. Isso, a ciência meteorológica está permanentemente trabalhando para aprimorar esses modelos e gerar previsões mais realistas. No contexto do monitoramento e de emissão de alertas, uma informação é o dado de chuva previsto por um modelo meteorológico, como estamos aqui abordando. Mas nós nos municiamos também de outras informações. Então, nós temos um conjunto de equipamentos monitorando in situ a chuva e olhando e vendo como é que estão esses acumulados de chuvas nas últimas
96 horas, nas últimas 72 horas, 48 horas, 24 horas, 12 horas. A gente vai acompanhando quanto é que é esse limiar de água, né, essa quantidade de água armazenada nos solos. Nós consideramos também dados de descargas atmosféricas, nos municiamos muitas vezes também de dados de satélites, então é de um conjunto de outras informações, né? E inclusive olhando de zoom nas áreas de risco mapeadas nos municípios, porque como também já bem destacado aqui, a gente tem, né, na ocupação dos espaços urbanos nos municípios, áreas que são do ponto de vista, né, de construção melhores, são mais caras, onde são habitadas por pessoas de poder aquisitivo mais alto, e normalmente as pessoas mais pobres vivendo em áreas mais propensas a desastres, ao risco de desastres, com padrões de construções também muito mais simples, mais precários. Então, a gente tem uma combinação de ingredientes que, se todos os setores da sociedade, o governo federal, o governo estadual e os municípios não trabalharem em conjunto e proporem, né, também em conjunto soluções, políticas de habitação, políticas de saneamento, reflorestamento de topos de morros, né, recompor a mata ciliar das margens dos rios que foram derrubadas, uma série de ações, nós vamos continuar vendo mais e mais desastres acontecer, porque estamos, né, com o planeta mais aquecido, com mais extremos acontecendo com maior frequência e intensidade. Doutora Sassoli, me permite, não só os três entes, o federal, os estaduais e os municipais, se a Justiça e o Ministério Público não se envolverem, vai ter sempre alguma vírgula da lei que vai ser interpretada, e aí de repente você tem pessoas morando ali numa região em que é natural que vá acontecer uma tragédia, porque um técnico que conhece aquilo diz, olha, essa aqui é uma área de risco e o potencial de uma tragédia é gigantesco. Alguém vai dizer assim, até porque eu posso lhe dizer com cátedra, conhecimento do dia a dia da cobertura de reportagem, não, ele não pode ser retirado daí. Tá, não pode ser retirado, tá, tem que ser levado para algum lugar, tem que dar uma outra condição. Só que aí não dá para ficar, porque se ficar hoje para amanhã com previsão de chuva, bom, acontece o que acontece. A Justiça e o Ministério Público, se não estiverem envolvidos nessa história, normalmente atrasam todo e qualquer processo. Bom, doutora Regina, obrigado, professor Rodrigo Salvetti e também Renato Anelli, muito obrigado pela participação aqui no nosso debate.